Bom, iniciando então a nossa correção, da página 6 até a página 9 do livro 2, sobre a primeira parte que eu expliquei do conjunto dos números racionais. A nossa primeira questão, está na página 6, pede para você determinar a fração irredutível de cada divisão que estava sendo indicada. Eu já coloquei a divisão na forma de fração, porque como ele quer em fração irredutível, eu já coloquei na forma de fração. Então, a primeira aqui, letra A, mais 14 sobre mais 22, dá para simplificar por 2, resultado simplificado 7/11. Esse 7/11 positivo pode ou não aparecer com esse sinal de mais, aí você que decide. Por que ficou com sinal de mais? Toda fração é uma divisão. Então, ó, divisão com sinais iguais fica positivo. Letra B, menos 30 dividido por mais 10. Já coloquei em forma de fração. Dá para simplificar por 10, ou daria por 2 também, daria por 5 também, tá bom? Mas eu já quis logo simplificar por 10, que deu menos 3 sobre 1. Deu menos por quê? Sinais diferentes na divisão, resultado negativo. 3 sobre 1 negativo é o mesmo que menos 3, tá, gente? Letra C, mais 66 dividido por menos 55. Sinais diferentes na divisão fica negativo, por isso que ficou menos. E dá para simplificar por 11, então menos 6/5. Letra D, menos 35 dividido por menos 45. Como os sinais são iguais, ó, resultado ficou positivo. Você pode colocar com positivo ou sem o positivo. Por que deu 7/9? Porque dá para simplificar por 5, tá bom? Letra E, menos 117 dividido por mais 81. Sinais diferentes, negativo. E dá para simplificar por 9. Ah, professora, eu não simplifiquei por 9, eu simplifiquei por 3 e depois por 3 de novo. Não tem problema, o importante é você chegar no resultado da fração irredutível. Letra F, mais 42 dividido por menos 28. Sinais diferentes, resultado negativo. Dá para simplificar logo por 14, que dá menos 3/2. Poderia simplificar por 2 e depois por 7, não tem problema, tá bom? Questão 2, ainda na nossa página 6. A questão 2 pede para você efetuar cada divisão e escrever os resultados na forma de número decimal. Então, apareceu em forma de fração. Como é que eu vou transformar essas frações em números decimais, ou seja, números com vírgula? Pegando sempre o numerador e dividindo pelo denominador. Então, na letra A, era mais 2 sobre mais 5, ou seja, numerador 2 dividido pelo denominador 5, ok? Não dava para dividir, coloquei um 0, 0 e vírgula no resultado, deu 0,4. Letra B, mais 3 sobre menos 25. Então, o numerador mais 3 dividido pelo denominador menos 25. Aí lembra, jogo de sinais na divisão. Sinais diferentes, resultado negativo. E aí também não dava para dividir 3 por 25, colocou um 0 agora no início, 0 e vírgula no resultado, achei 0,12 negativo. Letra C, menos 7 sobre menos 2, ou seja, menos 7 dividido por menos 2. Sinais iguais na divisão fica positivo, tá? Então, pode ser 3,5 ou mais 3,5. E aí, 7 dividido por 2 dá 3, sobra 1, acrescentou um 0 e uma vírgula. 10 dividido por 2, 5, por isso 3,5. Letra D, numerador 1 dividido pelo denominador mais 20, tá bom? Então, sinais diferentes fica negativo. E aí, 1 não divide por 20, acrescenta um 0, 0 e vírgula. Esse 1, 0 que você acrescentou não é suficiente, tive que colocar mais um 0. E aí, traz mais um 0 para o resultado. Fica 100 dividido por 20, que dá 5, resultado 0. Então, resultado aqui em forma de número decimal, menos 0,05. Letra E, menos 5 no numerador dividido por 4 no denominador. Sinais diferentes, porque esse 4 aqui, ó, ele é positivo. Então, sinais diferentes fica negativo. Aí, você divide 5 por 4, deu 1,25 negativo. Letra F, numerador menos 80 dividido pelo denominador 15. Esse denominador 15 também é positivo, ó.
Então, o joguinho de sinais fica negativo, porque eles são diferentes. E deu uma dízima periódica, tá bom? Que sempre se repete aqui o 3. Então, eu coloquei o 3 no resultado só uma vez e 3 pontinhos para dizer que é uma dízima periódica. Questão 3, que está na página 8. O enunciado pede para você transformar os números escritos na forma decimal em fração e simplificar, porque ele coloca que tem que ser fração irredutível. Então, você tem que simplificar a fração, tá bom? Então, letra A, eu tenho 0,4. Como é que eu transformo isso em fração? Quantas casas você tem depois da vírgula aqui? Só uma. Então, significa que você vai ter só um zero no denominador. Por isso que o denominador é 10. E no numerador, é só tirar a vírgula, fica 4. Então, 4 décimos. Só que ele quer a fração irredutível. Significa que você tem que simplificar. Dá para simplificar essa fração por 2, resultado 2/5. Letra B, menos 1,3. Se o número decimal é negativo, a fração fica também negativa, tá bom? Eu tenho uma casa decimal, então 1 zero, por isso 10. Tirando essa vírgula, fica 13. Menos 13 décimos não tem como eu simplificar. Já é a fração irredutível aqui. Letra C, 2,34. Eu tenho duas casas depois da vírgula, então no meu denominador eu fico com 2 zeros, ok? Fica 100. Tirando essa vírgula, fica 234 centésimos. Dividindo por 2 essa fração, simplificando, ficou 117,50. Letra D, menos 5,42. Tem duas casas depois da vírgula, então 2 zeros aqui no denominador 100. Tirando essa vírgula, fica menos 542. Dá para simplificar por 2 também, resultado menos 271,50. Observa que, se o número decimal era negativo, a fração fica negativa. Se o número decimal é positivo, a fração fica positiva, ok? Letra E, menos 0,003. Tá vendo? O número decimal é negativo, então a fração também fica negativa. Eu tenho 3 números depois da vírgula, então meu denominador vai ter 3 zeros, fica 1000. Tirando a vírgula, fica 3 negativo. Então, menos 3 sobre 1000, não tem como simplificar, deixa desse jeitinho. Letra F, menos 3,04. Então, tenho 2 números depois da vírgula, meu denominador fica com 2 zeros, que é o 100. Tirando a vírgula, fica 304 negativo. Dá para simplificar isso aqui logo por 4. Ou você pode simplificar por 2 e depois por 2 de novo, que vai dar o mesmo resultado aqui, menos 76,25. Questão 4. O enunciado pede para você reescrever as expressões, trocando o símbolo de arroba pelo número adequado em cada caso. Então, primeira coisa, letra A, era 0,6. Observe que ele escreveu uma fração com isso. Então, ele colocou, você tinha que descobrir que número ia ficar aqui em cima. Por que ficou 6 aqui em cima? Porque aqui só tinha uma casa depois da vírgula. Então, significa que no denominador ia ter só um zero mesmo, que é 10. Tirando a vírgula, quem fica? 6, ok? E aí, agora são frações equivalentes. Eu tinha que descobrir, esse 12. Como que eu descobri esse 12? Observe que o denominador 10 para virar 20 eu multipliquei por 2. Então, se é frações equivalentes, e eu sei que é porque ele colocou um igual aqui, se elas são iguais é porque elas são equivalentes. Então, se eu multipliquei por 2 aqui embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui em cima. Multipliquei por 2, achei o 12. Agora, eu já tenho 18, eu tinha que descobrir esse 30. Como é que eu descobri esse 30? Tudo veio a partir desse 6. O 6 para virar 18, eu multipliquei por 3. Então, aqui embaixo eu também tenho que multiplicar por 3. Então, 10 vezes 3 deu 30. Agora, eu já tenho 42, eu tinha que descobrir o 70. Então, como é que eu achei esse 42? 6 vezes 7, que dá 42. Então, 10 vezes 7 também, que dá o 70, ok? Letra B. Mesmo raciocínio da questão anterior. Aqui eu tinha 0,88, e aí essa fração 22/25 surgiu dessa daqui. Como assim, professora? Não ficaria 82 centésimos inicialmente, não? Sim, ficaria. Só que aqui ele já colocou a forma simplificada, não tem problema nenhum. Aí o que acontece? Dessa fração 22/25,
que vai surgir essas outras frações equivalentes. Então, já tinha o 44 nesse numerador, você tinha que achar o denominador 50. Por que eu vi que é 50? Porque o 22 para dar 44 multiplicou por 2. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa, multiplicar por 2. 25 vezes 2, 50. Já tinha 88, como é que eu fiz para achar esse 100? O 22 para virar 88, eu multipliquei por 4. Então, 25 vezes 4 dá 100. E por último, eu já tinha denominador 150, tinha que achar 132. Como que eu achei esse 150? 25 vezes 6 dá 150. A mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. 22 vezes 6, 132. Página 9, questão 5. No jogo Encontrando Números Iguais, são lançados 5 dados especialmente preparados para isso. Observe essa jogada. Então, no primeiro dado, você tinha 1,5. Gente, 1,5 é a mesma coisa que 1,50. Porque aqui no final, ó, eu posso colocar quantos zeros eu quiser, tá bom? No segundo dado, é 7 quartos. Então, eu transformei esse 7 quartos para número decimal. Como? Dividindo 7 por 4, achei 1,75 no segundo dado. O dado 3 aparece 1,50. O dado 4 aparecia 1 inteiro, 1 meio. Então, é como se fosse 1 inteiro mais 1 meio. Gente, 1 meio é 1 dividido por 2, que dá 0,5. Então, 1 inteiro mais 0,5 dá 1,5, e 1,5 é a mesma coisa que 1,50. Professora, por que você não deixou 1,5? Porque, olha só, no dado 2, eu tenho 2 casas decimais. Então, eu estou também deixando os outros com 2 casas decimais. Então, o dado 1 eu coloquei com 2 casas decimais, acrescentando esse 0. No dado 3 já estava com esse 0 mesmo. E aí, no dado 4, esse 1,5 eu também acrescentei um 0 para ficar todo mundo com 2 casas decimais, tá bom? E o dado 5, apareceu a fração 1/5. Como é que eu transformo essa fração em decimal? Dividindo 1 por 5, que deu 0,2. Esse 0,2, gente, é a mesma coisa também que 0,20. Aí ele fala o seguinte: os dados com números iguais são... Quais resultados foram iguais aqui? 1,50 no dado 1, 1,50 no dado 3 e 1,50 no dado 4. Então, a alternativa B é a alternativa que tem esses dados. Os dados 1, o dado 3 e o dado 4. Questão 6. A fração de 1 hora que corresponde a 15 minutos é... Então, olha só. Primeira coisa, 1 hora são quantos minutos? São 60 minutos. Eu quero saber quanto que é 15 minutos de 1 hora. Só que 1 hora são 60 minutos. Ou seja... Qual fração que representa 15 minutos de 1 hora, que são 60 minutos? Escrevendo isso em fração, eu tenho 15/60, ok? Só que não tem essa alternativa 15/60. Por que não tem essa alternativa? Porque a resposta aparece já simplificada a fração. Então, você tinha que simplificar essa fração. Esses dois números dividem ao mesmo tempo por 5, que deu 3/12, que aí dá para simplificar por 3, que você chega no resultado 1/4. Você também poderia simplificar logo por 15. Se você quisesse logo simplificar 15/60 por 15, você já ia achar 1/4. E aí a alternativa que tem 1/4 é a letra B. Questão de número 7. Em uma corrida de 100 metros entre 2 amigos, um deles percorreu a distância de 22,5 segundos e o outro em 23,34 segundos. O vencedor da corrida chegou à frente do outro em quantos segundos? Bom, então, gente, um foi mais rápido que o outro. Eu quero saber a diferença entre o tempo dos dois amigos. Diferença é subtração. Então, eu pego o maior tempo, que foi 23,34, e subtraio pelo menor tempo, que foi 22,5. Lembra, com número decimal é vírgula embaixo de vírgula, para somar ou para subtrair. Então, eu coloquei vírgula embaixo de vírgula e coloquei um zero depois desse 5 aqui, para igualar as casas decimais, ok?
Não se esqueça, somar e subtrair números decimais é vírgula embaixo de vírgula. Então, aí eu subtraí 4 menos 0, 4. Peguei emprestado aqui, ó, esse 3 ficou 2, esse 3 virou 13, 13 menos 5, 8. Coloquei a vírgula. 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0. O resultado que tem, a alternativa que tem esse resultado, 0,84 segundos, é a alternativa letra D, tá bom? E a nossa última questão, que é a nossa questão 8, o enunciado pede para você assinalar a alternativa que mostra um número compreendido, ou seja, um número que está entre 2,31 e 2,32. As alternativas estão com 3 casas depois da vírgula. Então, eu peguei esses 2 números que ele deu no enunciado e também coloquei com 3 casas depois da vírgula. Como? Só acrescentando zero aqui no final, ó. Então, 2,31 é a mesma coisa que 2,310. 2,32 é a mesma coisa que 2,320. Então, o único número que está entre 2,310 e 2,320, o único número, a única alternativa que está entre esses dois valores é a alternativa letra C, que é o número 2,315. Esquece o 2, vamos olhar só os números que estão depois da vírgula. Observe que 315 está entre 310 e 320, ok? Era isso que ele queria que você entendesse da questão. E aqui, galerinha, encerra a nossa correção das páginas 6 até as páginas 9. Beijinho para vocês!